Aleluia. Amados, neste mesmo Espírito, abra a palavra de Deus no livro de Mateus. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração nesta manhã. Há algo muito importante para os nossos dias, há algo tremendo para esses dias, para a nossa vida, queridos. Nós estamos em guerra. Lembre-se que nós estamos em guerra. Há uma guerra iminente, há uma guerra presente. Por isso nós precisamos nos preparar. Aleluia, Jesus. Mateus 20, 28 diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar vida em resgate a muitos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Pai, obrigado por esta palavra, obrigado por mais esta revelação para os nossos dias. Que nós possamos entender todo o propósito, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Que nós saiamos daqui nesta manhã, repletos da Tua graça, do Teu amor, entendendo e vivendo, desfrutando de tudo que o Senhor tem preparado para nós nesses dias. Em nome de Jesus. Amém, amém. Quem está disposto a servir, está pronto para entregar a sua vida por amor a outros. Amém. Se você está disposto a servir, você está pronto, você está disposto, está preparado para entregar a sua vida a outros. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu estava vendo esse texto durante esta semana e, como sempre, papai trabalhando no nosso coração, na nossa vida, acerca destas coisas, né? Essa palavra ela veio depois de quinta-feira, quando nós tivemos aqui nossa primeira live, né? De poder ver a disposição e das coisas que nós vivemos durante muito tempo na nossa vida, dentro da nossa religiosidade, dentro daquilo que a igreja sempre nos ensinou, né? Sempre que vivemos dentro dela. Eu sempre tenho dito que nós fomos prisioneiros da igreja, né? A igreja sempre nos buscou prender dentro dela e ser escravos dela, né? Mas o Senhor tem nos libertado nesses dias, o Senhor tem nos trazido liberdade, vitória. E observando isso daqui, e através daquilo que nós ouvimos aqui, né, dentro da live, do testemunho do nosso irmão Vinícius, vendo quanto tempo ele esteve preso, né, por questões de estar ferido por algumas coisas que a própria igreja feriu, que as pessoas feriram, né? Mas aí o Senhor falando no meu coração, Ele disse algo muito, muito interessante, porque nós vivemos presos assim durante tanto tempo, né? E o Senhor disse assim: olha, você foi ferido, vocês foram feridos pelo excesso, né? Pelo excesso daquilo que vocês esperavam, das expectativas que vocês criavam dentro da igreja e das pessoas. Então a expectativa era tão grande, a expectativa em cima de um líder, em cima de alguma coisa, e quando não dava certo, foi o que feriu. E aí o Senhor me trouxe esse texto, né, dizendo isso. O Senhor dizendo assim: olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E quem entende o que é servir, né? Quem entende o que é servir, servir é você estar pronto, preparado, não para fazer. O problema é que nós achamos que servir ao Senhor é fazer algo. Não, servir é estar pronto para entregar a sua própria vida por amor de outros. E Ele diz: eu vim para isso. Eu vim para isso. Quando Ele diz assim: eu não vim para ser servido, Ele diz assim: olha, eu não vim para que vocês fizessem alguma coisa, ou fizessem algumas coisas para mim e ficassem fazendo. Eu vim para mostrar para vocês que servir, estar pronto para servir, é estar pronto para morrer pelos outros. E aí você vai ver no texto, que é nesse mesmo texto, no versículo 20 e 21, que diz assim: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido.
E ele disse: o que queres? E ela respondeu: dize esses meus 2 filhos, se assentem à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Queridos, veja bem como que a religião, o que a religião nos ensinou. Essa mulher, ela não fez nada diferente daquilo que eu e você fizemos durante tanto tempo. O que nós aprendemos que é estar em Deus ou querer fazer alguma coisa para Deus. A prisão chamada religião nos fez. Veja bem que essa mulher, ela começa de uma forma certa. Porém no meio, ela inverte todas as coisas. Primeiro ela chega, diz a palavra aqui que ela chega e ela adora o Senhor. Então ela vem primeiro fazendo algo, fazendo aquilo que todos nós sabemos. Vamos então primeiro adorar a Deus. E dentro da adoração, o que ela faz? Um pedido. Ela não está preocupada somente em adorar ao Senhor, ela não está preocupada em se entregar ao Senhor, ela está preocupada aonde ela vai estar, aonde ela vai estar posicionada dentro do reino. Preocupada com quem? Com os filhos. Então ela adora o Senhor, e quando ela se prostra diante do Senhor, ela faz um pedido. Ela falou: eu tenho um pedido para fazer para o Senhor. E Jesus diz: então pede. Ela falou: eu tenho 2 filhos, e eu te peço que lá no teu reino, o Senhor coloque um à direita, e o Senhor coloque um à esquerda. Preocupação de religião, queridos. Preocupação aonde nós vamos estar, em qual posição nós vamos estar, em que lugar nós vamos estar. Durante anos eu estava preocupado em que lugar que eu ia ficar dentro da igreja, em que lugar que eu ia estar posicionado ali. Mas quando você entende que você precisa se posicionar no reino de Deus, dentro do reino de Deus, quando você sabe aonde é a sua posição, e você se estabelece ali, como nós já falamos isso desde o princípio da visão que nós ministramos, quando você entende aonde é a sua posição dentro do reino, porque enquanto você não se posiciona, enquanto você não entende qual é a sua posição, você fica de um lugar para o outro buscando um lugar, buscando ser aceitado em algum lugar, porque na verdade nós buscamos uma aceitação das pessoas. Nós queremos ser aceitos pelas pessoas, nós queremos ser aceitos pela sociedade, nós queremos ser aceitos pelos irmãos, nós queremos ser aceitos pela família. Então nós sempre vamos estar trabalhando em prol disso, e trabalhando em prol disso, não vai nos faltar ser feridos e machucados. E o que é pior, também produzir feridas e machucados nos outros. Quantas pessoas nós não ferimos? Muitas vezes nós lembramos daquilo que nos feriu, mas não lembramos daquilo que nós ferimos as pessoas. Quantas ações e atitudes nossas não feriu pessoas? Quantas pessoas talvez hoje não estão diante do Senhor por algo que nós fizemos? Quantas pessoas hoje podem estar distante do Senhor por alguma coisa que eles viram em nós, que eles também buscaram em nós? Mas quando nós nos posicionamos dentro do reino, estas coisas se tornam desnecessárias. Por quê? Porque se você se posiciona dentro do seu lugar, você sabe o que você precisa, e tudo o que você precisa está ali. Então não tem necessidade de você buscar no outro, não tem necessidade de você buscar do outro. Muitas vezes você fica olhando a prosperidade do teu irmão, querendo ou desejando a mesma prosperidade que ele está, ao invés de viver a sua. Porque se o lugar, se o reino é um só, a terra é uma só. Se a terra dele é próspera, a sua também é. O que está acontecendo? Diferenças. Às vezes o seu irmão está com a semente na mão, lançando a semente sobre a terra. E você está com a semente na mão, consumindo a sua própria semente. Não tem como prosperar comendo a semente. Você prospera quando você lança a semente sobre a terra. Então ela vai dar fruto. Não existe fruto você comendo a semente. Existe fruto você liberando a semente. É isso que nós precisamos entender. E muitas vezes a gente não entende. E aí ficamos lá preocupados: meu Deus, mas por que aquele irmão consegue? Por que aquele irmão prospera? E por que eu não prospero? Porque aquele irmão é abençoado, porque eu não sou abençoado? Como se Deus fizesse diferença de todos. Não, queridos. Todos somos iguais, visto da mesma maneira diante do Senhor.
Ah, mas por que isso acontece? Exatamente pela entrega. Aquele que entrega mais, recebe mais. E o que essa mulher está fazendo? Nada diferente. Ela chega preocupada, dizendo: olha, eu preciso me preocupar, nós vamos para o céu, mas eu quero saber onde que os meus filhos vão estar lá na igreja. E aí então o Senhor diz assim para ela, carinhosamente, o Senhor diz para ela: olha, você é capaz de ser batizada no mesmo batismo? Você é capaz de beber a mesma comida, beber a mesma bebida e comer a mesma comida que eu como? Ela diz sim. É lógico que sim. Eu faço as mesmas coisas. Então certamente você vai entender que isso que você está me pedindo não é comigo, não depende de mim. O problema é que você está querendo da igreja algo que está em Deus. Queridos, quantas coisas nós buscamos da igreja, quantas coisas nós dependemos da igreja, quando na verdade o que nós devemos buscar é em Deus, e de quem nós devemos depender é de Deus. Porque enquanto você for dependente destas coisas, você vai se tornar escravo destas coisas. Esta é a escravidão. E aí você veja bem que essa mulher não fez nada diferente. Aí você vai ver o texto que os irmãos que estavam ali, quando eles escutaram essa conversa, todos se iraram contra a mulher, se revoltaram contra ela. Por quê? Porque ela estava buscando algo para ela. Não, pastor, dá para o senhor tirar esse irmão daqui, colocar o meu filho aqui no lugar dele? Porque o meu filho agora aprendeu a tocar bateria, então o baterista que está lá, ele pode sair, coloca ele no lugar. Aí você não percebe, querido, porque você está ferindo alguém, você está tirando alguém que já está posicionado. A igreja tira pessoas que estão posicionadas. E você tirando a pessoa da posição que ela se encontra, você vai matar ela. Você vai ferir ela. E é exatamente isso, queridos, quando nós começamos a entender. Aí você vê o Senhor dizendo: olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então Ele está dizendo assim: vocês precisam servir. Mas olha que coisa interessante, olha como Deus nos traz revelações poderosíssimas dentro de algo que Ele está falando. Quando nós entendemos o processo, quando você entende que você está aqui para viver um processo, para entender algo que o Senhor quer, um propósito. A minha oração todos os dias é: Senhor, eu quero estar nessa terra até que eu tenha um propósito. O dia que o propósito for findado na minha vida, fim da minha vida aqui na terra. Porque se eu não estiver aqui por um propósito, eu não tenho motivo para estar aqui. Não tenho mais nada para fazer aqui. Querido, se você não tiver um propósito para a sua vida, se você não tiver um propósito para a sua vida em Deus, você não tem mais propósito, você não tem o que mais fazer. Vai ficar vivendo de um lado para o outro, sem saber, sem entender. Mas aí você entende dentro da palavra, quando o Senhor está dizendo, aqui o Senhor está dizendo o quê? Nos incentivando o quê? A servir. A servir não é fazer o serviço. Servir é dar a vida por alguém. Dizer: morra pelo seu irmão. Não mate o seu irmão. Mas o que é interessante, que no final, quando Jesus está para voltar, o que Ele diz? Não chamo vocês mais de servo. Aqui Ele diz que a gente é servo, que a gente tem que servir. Depois lá no final Ele diz que não é para servir. Ele já não nos enxerga mais como servo. Aí como é que Ele nos enxerga? Como amigo. Porque o amigo é o único que tem condição de dar a vida pelo seu amigo. O servo não dá, queridos. Ele entende que o servo só sabe servir, mas o amigo dá. Então ele diz: já não vos chamo mais de servos, mas de amigo. Porque o amigo é capaz de entregar a vida pelos seus amigos. Ele estava entregando a vida dele por quem?
pelos servos, estava entregando pelos amigos. Você pode ser amigo de Jesus? Entende o que é ter amizade com Ele? Entende o que é ser um amigo do Senhor Jesus? Amigo é capaz de fazer coisas que o servo não faz, queridos. O amigo entende. O amigo ajuda. O amigo revela. O amigo, ele é sincero, ele é honesto. A única pessoa que vai ser fiel com você é o seu amigo. Porque o seu amigo vai dizer coisas que os outros não vão dizer. Somente um amigo tem coragem de chegar e dizer para você o que você está fazendo, ou o que você é. De mostrar a sua própria realidade. Amigo não é aquele que concorda com você. Amigo não é aquele que diz para você, não, tudo bem, continua fazendo isso. Amigo é aquele que muitas vezes, em muitos momentos, discorda de você. E diz para você, não está certo o que você está fazendo. É ter coragem. Amigo é ter coragem de dizer para o irmão ou para o amigo, olha, o que você está fazendo não está certo. O que você está vivendo não está certo. Amigo não é aquele que concorda com você. Por isso o Senhor Jesus chamou Pedro de Satanás. E chamou Judas de amigo. Amigo não é aquele que te tira do propósito. Amigo é aquele que te empurra para o propósito. Amigo é aquele que mantém você no lugar certo, na posição correta. Não é aquele que te tira da posição. Não é aquele que briga com você porque você está no lugar que ele queria estar. Durante anos da minha vida eu fiz isso. Até um dia em que eu estava dentro da própria igreja e o Senhor falou no meu ouvido. Quando alguém estava lá pregando, e eu estava quieto, mas dentro da minha mente, no meu coração, dizendo, o que ele está fazendo lá? E o Senhor chegou como meu amigo e disse, sabe por que você não aceita que ele está ministrando? Porque você gostaria de estar no lugar dele. Mas eu quero te dizer uma coisa. Para falar de mim, para me apresentar, você não precisa estar no altar. Você me apresenta onde você está, em qualquer lugar. E muitas vezes a gente acha que para servir ao Senhor tem que estar num lugar de destaque. Muitas vezes você acha que você é bom porque você está aqui em cima, tocando, cantando. Não, você não é bom porque você está aqui. Você é bom porque você está aí onde você está. Adorando a Deus, servindo a Deus, amando a Deus e obedecendo a Deus acima de todas as coisas. Você não é bom porque as coisas estão dando certo na tua vida. Você não é bom porque você está vivendo talvez o melhor momento da sua vida. Queridos, eu quero que você entenda uma coisa. Eu aprendi isso há muitos anos. Você tem o que o seu pastor tem. Tudo que eu tenho, você tem. Porque tudo que é liberado sobre a minha vida é liberado sobre a igreja. E eu quero dizer uma coisa, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. E eu quero dizer para você, você está vivendo o melhor momento da sua vida. Talvez você ainda não entendeu isso. Talvez você ainda não compreendeu isso. Mas se você permitir o Espírito Santo mostrar para você, como tem mostrado para mim, como durante anos da minha vida eu busquei, lutei por alguma coisa, porque eu queria, até o dia que eu entendi que conseguir alguma coisa em Deus não é trabalhar por aquela coisa, não é lutar por aquela coisa, é permitir que o Senhor faça ela acontecer. E aí você vive o quê? A vida.
E elas vão acontecendo. Porque você está disposto a ser com o Senhor, a servir ao Senhor, a obedecer ao Senhor. E as outras coisas vão acontecendo. Deus, Ele tem uma grande especialidade. Uma das especialidades do Senhor é te surpreender todos os dias. O Senhor tem me surpreendido a cada dia. Quando eu penso que eu conquistei uma coisa, vem vindo outra. Quando eu penso que eu estou vivendo um momento, já estou vivendo outro. E durante anos eu briguei por isso. O que me impressiona hoje é que durante anos eu quis isso. Durante anos eu lutei para isso. Eu lutei para chegar em algum lugar. E hoje eu estou no lugar sem precisar lutar. Sem precisar. Jesus, a palavra do Senhor, ela diz lá em, deixa eu ver aqui, eu não separei aqui, mas, separei sim. Jesus, quando você aceita Jesus, Jesus é o céu na terra. Jesus é a parte do céu na terra. E eu já falei sobre a experiência que eu tive quando o Senhor nos deu a visão de Mateus 6,10. Quando o Senhor disse que, para mim, naquela revelação, que era para mim estar morando na terra, mas é vivendo no céu. Isso há 12 anos atrás. E desde então eu venho buscando e desfrutando isso. Continuar morando na terra. O Senhor não tirou. Durante muito tempo da minha vida, em momentos difíceis, a primeira coisa que a gente faz é querer dizer e pedir a Deus a morte. Não se preocupa você chegar um dia e falar: Deus, me tira dessa terra, eu quero morrer. Fica tranquilo que isso não é algo seu. Isso grandes profetas e homens de Deus já fizeram antes de mim, antes de você. Mas isso é nítido de alguém que está com um problema e não consegue resolver. Então ele quer se aliviar, e se aliviando ele acha que a morte vai aliviar. Mas aí o Senhor também diz que Ele iria estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o Senhor diz em oração ao Pai: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Lembre dessas palavras. Essas são as últimas palavras de Jesus aqui na terra, fazendo referência a mim e a você. Ele estava fazendo menção a nós. E aí você começa a buscar o que é isso. Às vezes você pega esse versículo como talvez uma palavra-chave de motivação ou de conformismo. Mas quando o Senhor está dizendo: não peço que os tire do mundo, por que o Senhor está dizendo? Eu te peço, ó Deus, que não tire ele do mundo. Qual é a razão, qual é o motivo de Jesus falar isso? O motivo é que eu e você somos importantes na terra. Que não é para nos tirar daqui, porque existe algo aqui que nós precisamos vencer. Então ele diz: livra eles do mal. Por quê? Porque ele também disse que no mundo tereis aflição. Então ele já deixou claro, queridos, o que é o mundo e o que é o céu. O mundo não tem paz. O mundo não tem alegria. Então aonde ele fala estas coisas? Aonde ele está falando estas determinadas coisas, queridos? E nós precisamos entender isso. Eu preciso entender essas coisas. E aí o Senhor diz: então more na terra, mas viva no céu. Como é morar na terra e viver no céu? Durante anos eu fiquei fazendo essa pergunta. Durante anos eu fiquei tentando entender e querendo uma resposta para isso. Tá, vamos viver no céu. Como é viver no céu morando na terra? Aí você entende que Jesus é o céu que estava na terra, queridos. E quando nós aceitamos Jesus, nós nem entendemos isso, nós nem sabemos. Muitas vezes, aceita o Senhor Jesus. Eu aceito o Senhor Jesus como Senhor da minha vida.
Mas a pergunta é: quando é que o Senhor é de fato o Senhor da sua vida? Se você ainda continua administrando ela, se você ainda continua vivendo ela, se você continua dando sentido a ela, então significa que nós fizemos coisas que nós nem sabíamos, coisas que nós nunca entendemos. Mas aceitar ao Senhor Jesus é dizer a Ele: olha, eu estou disposto a viver na terra, a morar na terra, mas que a minha vida seja no céu, porque Jesus é o pedaço do céu que está na terra, que veio sobre a terra. E aí, quando você entende isso, você entende o que é continuar morando na terra, mas que a sua vida não está ligada na terra, é apenas uma morada, queridos. E quando você entende que aqui é apenas uma morada, você para de ficar investindo na terra. Quando eu digo parar de investir na terra, não é parar de morar nela. Você vai continuar morando nela, você vai continuar comendo todos os dias, você vai continuar trabalhando todos os dias, você vai continuar fazendo coisas que você tem que fazer, porque é necessário na terra. É necessário que eu compre uma casa, é necessário que eu compre um carro, é necessário que eu tenha um salário, é necessário que eu trabalhe, é necessário, porque isso vai me manter aqui, vai fazer com que eu more aqui. Mas morar é uma coisa, viver é outra, e talvez é isso que nós não estamos entendendo. Nós estamos querendo morar e querendo viver na terra. Por isso que as pessoas se tornam escravos da terra. Por isso que as pessoas todos os dias estão trabalhando, brigando, lutando na terra. E não conseguem viver o céu. E não conseguem viver as coisas do céu. Mas quando nós nos desprendemos e entendemos que aqui é apenas um tempo, que tudo que acontecer aqui vai acontecer, tudo que acontecer na terra, na minha vida, tem que acontecer para a glória de Deus, não é para a minha glória. Não é para que eu me sinta feliz, é para que o Senhor se sinta feliz com aquilo que eu estou vivendo. O problema é que nós queremos sentir feliz. E quando nós queremos se sentir feliz, nós vamos ser escravos desta felicidade. Nós vamos ficar buscando coisas para nos fazer feliz, querido. Dá para entender isso? Dá para entender que porque você faz isso hoje, aí isso aqui não deu certo, não tira, eu não tenho mais paz, eu não tenho mais, aí você busca outra coisa, e daqui a pouco você está buscando outra coisa, e daqui a pouco você está buscando, e você vive uma busca intensa. Mas quando você se torna feliz em Deus, aonde você estiver, fazendo o que você está fazendo, você está em paz. Jesus tinha paz aonde ele estava. Jesus era feliz aonde ele estava. Então não importava se ele estava num barco, não importava se ele estava no meio de uma multidão, não importava se ele estava num monte, não importava onde ele estava. Aonde ele estava, tinha um pedaço do céu ali. Ele morava na terra, mas ele vivia no céu. Por isso, em Romanos, Paulo está dizendo que nós temos que ter a mente de Cristo. Você consegue entender o que é a mente de Cristo? Paulo agora está em Romanos, ele está falando por quê? Porque agora Paulo já tinha vivido tudo que ele precisava viver no Senhor. Agora ele já tinha entendido que a mente que ele tinha antes era a mente de alguém que era escravo e que matava as pessoas, que feriam pessoas. Mas agora Paulo, ele passa o quê? A ter uma mente segundo a mente de Cristo. E quando ele tem uma mente de Cristo, ele começa a olhar para ele, ele começa a se colocar como? Paulo, quando ele diz que aquilo que ele entende, que todo o conhecimento dele, ele traduz em esterco, ele não está se diminuindo. Paulo não está dizendo que todo o estudo que ele teve, toda a faculdade que ele fez, tudo que ele estudou, se transformou em esterco. Ele está apenas fazendo uma comparação de que tudo que ele sabe
quando ele chega diante do Senhor, se torna nada. Todo o tempo que ele gastou buscando as coisas dele, agora ele entende que tudo aquilo diante de Deus é insignificante, queridos. Tudo aquilo agora é insignificante. Tudo que você faz, tudo que você produz, tudo que você busca, quando você chega diante dele, você começa a ver, não é que não é importante, eu não estou dizendo isso, que diz, então vou parar de fazer, não vou fazer mais nada, agora eu vou ficar... Não é isso, entenda. É você olhar para você e dizer que tudo que você sabe, tudo que você tem, diante dele, só significa para você, não para ele. Então Paulo agora está dizendo, olha amados, eu peço que vocês tenham o quê? Romanos 14, 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Porque o que nós buscamos na terra, queridos, nós não vamos encontrar as coisas que são do céu, porque na terra é comida e bebida, é o que nós vamos encontrar. Mas o que nós vamos achar no céu, o que nós vamos encontrar vivendo a vida do céu, a vida do céu são coisas que nós não encontramos na terra. Você não encontra paz na terra, você não encontra alegria na terra, e você não encontra justiça na terra. Aonde que tem paz nesse mundo? Aonde que tem alegria nesse mundo? Qual é a alegria que esse mundo pode te trazer, se não apenas momentânea? Qual é a justiça que esse mundo pode trazer para você hoje? Então são coisas que você não encontra, o mundo não pode te dar isso. Mas quando Paulo está dizendo assim, tenhamos a mente de Cristo. Cristo tinha uma mente além do seu tempo, além daquilo que ele estava vivendo. Por quê? Porque a mente dele não estava ligado com a terra, a mente dele estava ligado com o céu, queridos. Quando ele está dizendo para você ter a mente de Cristo, ele está dizendo assim, olha, na sua mente, tudo que você precisa produzir são as coisas do céu, e não da terra. O problema é que você põe a sua mente, limita ela a viver as coisas naturais. E quando você vive as coisas naturais, você não consegue compreender as coisas sobrenaturais. Você se prende às coisas naturais. O problema só é problema até você vencer. Você venceu o problema, ele deixou de ser problema. Você acha que quando você está dentro de um problema, você resolve um problema? Não. Ninguém resolve o problema dentro do problema, porque quando você está dentro dele, você faz parte dele. Então você também se torna um problema. Jesus nunca entrava no problema. Jesus sempre estava do lado de fora. Sabe quando eu aprendi isso? Um dia, tinha uma irmãzinha na igreja, e essa irmã, nós ajudamos ela ali, lutamos com ela, coisas de religião. Você vai entender a religião. Olha o que a religião faz, olha a escravidão que a religião nos coloca. E essa irmã ficou viúva, e o marido dela cuidava de um sítio lá. E no dia do velório, o homem chegou e disse, olha, a senhora precisa sair daqui, porque o seu marido morreu e não tem mais quem toque. Então, a senhora precisa sair daqui, porque eu preciso arrumar outra pessoa para colocar no lugar.
A mulher estava com o homem no caixão, sem casa, sem dinheiro, sem situação nenhuma. Aquela situação deplorável. Imediatamente o que aconteceu? Como pastor, abraçamos a causa, lutamos. Em uma semana nós conseguimos uma casa, comida e aposentar aquela mulher. Porque tinha uma irmã que trabalhava lá no INSS, e eu cheguei para ela e disse assim: olha, irmã, se vira, você precisa aposentar ela. Ela reuniu toda a documentação, e o marido tinha morrido, então ela conseguiu reunir a documentação e conseguiu a aposentadoria. Em 30 dias ela estava aposentada, com uma casa e tal. Nós estávamos como? Felizes, porque conseguimos. Uau! Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, porque deu certo. Passado alguns meses, essa irmã se junta com um homem, com um senhor lá. Ela não casa, agora ela se junta com o irmão. Irmão que nem na igreja, um senhor que nem é na igreja, pelo contrário, um senhor que era o perturbador de Israel, o perturbador da igreja, o homem que mais perseguia a igreja. E aí aquela notícia chega no ouvido do pastor. Pastor Sanguini sai da igreja, sangue nos olhos, marchando em direção à casa da irmã. Argumentos é o que não faltava. Mas quando eu chego no meio do caminho, o Espírito Santo fala assim: não vai até lá, fica quieto. E eu, ouvindo a voz do Senhor, mas a razão está comigo, a minha razão, não quero ouvir ninguém, nem o Espírito Santo, continuo. Quando eu estou se aproximando, o Senhor falou: não vai. Eu já estava pronto para ferir, matar, machucar, fazer qualquer coisa. Porque eu estava me sentindo traído, porque a irmã havia me traído. Porque você acha que faz as coisas para os outros, as pessoas devem para você. Então não foi Jesus que fez, foi você que fez. Sim é a religião. É por isso que você se sente ferido. Porque você fala que está fazendo para Deus, mas na verdade você está fazendo para você. E aí então no meio do caminho aparece uma outra irmã, e aí a gente começa a conversar, e aí conversa vai. Foi passando, aí a gente vai acalmando, eu me acalmei. Deu a hora do almoço, eu falei: não vou, depois outro dia eu converso com a irmã. E eu não fui na casa da irmã. E como eu morava no fundo da igreja, eu tinha que passar pela frente na igreja. E nós tínhamos o hábito de... Coloca água aqui para mim, por favor. Aí a igreja ficava com a porta aberta, a gente deixava ela, porque se as pessoas quisessem ir na igreja orar durante o dia, estava aberta. E eu morava no fundo, tinha um corredor. E quando eu estava passando, a porta estava aberta. Em vez de eu ir para minha casa, eu entrei dentro da igreja. Cheio da razão, cheio das razões. Eu tinha razão, porque eu lutei, porque eu trabalhei, porque eu fiz, porque isso, porque aquilo. Achava-se no direito. E eu sentei no banco da igreja assim, olhava para o altar. E naquele momento eu perguntei para o Senhor, eu disse: Senhor, o que o Senhor faria no meu lugar, Senhor? Olha a situação que eu estou nervoso, nós fizemos tantas coisas, fizemos isso, quer dizer, a gente tem tudo a lista, né? Quando a gente faz as coisas, a gente tem a lista daquilo que a gente faz, então a gente chega para Deus e quer mostrar a lista daquilo que a gente fez. Por isso que eu digo para você, quando você faz alguma coisa, você está esperando a recompensa. Isso é esperar recompensa.
Por isso que muitas vezes nós somos feridos, porque nós estamos esperando recompensa de quem não pode nos recompensar. Por isso que a igreja nos fere. Por quê? Porque ela não nos recompensa, nós estamos esperando a recompensa dela. Mas aí o Senhor me disse isso, preste atenção no que eu vou dizer. Eu ouvi uma voz nitidamente do Senhor me dizendo: a primeira coisa que eu faria é não me envolver com o problema dela. Se o problema é dela, não é meu. Por que é que eu vou me preocupar com isso? Por que é que eu vou me envolver? E eu disse: como que eu vou, Senhor? Como que é isso? Aquele sujeito que acha que sabe tudo, mas no fundo das coisas é um tremendo ignorante. Acha que sabe, mas não sabe nada. Aí o Senhor me explica calmamente, me dizendo: lembra-se daquela mulher que foi pega em adultério? Lembro da passagem. Quando eu cheguei ali, eles disseram: a lei de Moisés diz que a gente deve apedrejar. Essa mulher foi pega em adultério. Se eu tivesse chegado naquela mulher e perguntado para ela: você se arrepende do que você fez? Sabe qual seria a resposta dela? Não me arrependo. Por quê? Porque ela tinha muitas razões para fazer o que ela fez. Emocionalmente aquela mulher também estava ferida. Ela sabia da lei. Ela sabia que se ela fosse pega em adultério ela ia ser morta. Talvez ela desejasse estar morta, mas não tinha coragem de se matar. Então eu vou pecar, porque aí eu vou morrer, alguém vai me matar. O que eu fiz? Fiquei em silêncio. Quando eu fiz silêncio, eu dei a oportunidade para ela se arrepender. Primeira coisa é não se envolver com o problema. A segunda coisa é você dar a oportunidade da pessoa reconhecer que ela errou, que foi ela que pecou. E foi exatamente isso que eu fiz com aquela mulher. Quando eu não falei nada, eu fiquei em silêncio. Eu não dei resposta para ninguém. Naquele momento, aquela mulher começou a pensar: esse homem tem o poder de me matar. Se ele diz uma palavra, esses homens me matam, e ele não está falando isso. Se quem tem o poder para me matar não está me matando, por que é que eu quero me matar? Por que é que eu quero ser condenado? Aquela mulher naquele momento começou a pensar o que ela tinha feito de errado, e ela começou a se arrepender. Quando Jesus percebe o arrependimento dela, qual é a resposta? O que ele diz? Quando a gente lê o texto parece que é tudo simples, mas olha o tamanho da revelação de Deus dentro daquilo que ele está falando. Quando Jesus entende que aquela mulher se arrepende, então ele diz para aqueles que estão querendo destruir ela: se vocês não têm pecado, então atira a primeira pedra. Jesus resolvendo o problema sem estar dentro do problema, dando a ela a oportunidade de se arrepender. E naquele momento eu fiquei feliz e disse: obrigado, Deus, então é isso que eu vou fazer. Aí o Senhor disse assim: mas tem mais uma última coisa. Tem mais uma última coisa. Se eu estivesse no seu lugar, eu a amaria. Porque nesse momento que ela precisa ser amada e não ser apedrejada. Quando você precisa resolver um problema, essa é a situação, filho. Estar fora, indicando o caminho e amando, porque eles precisam ser amados. Essa é a mente de Cristo, queridos. A mente de Cristo é a mente que está dentro do reino de Deus. E o reino de Deus não é a comida e não é a bebida que você pode encontrar no mundo. O reino de Deus é a paz que você não encontra no mundo. O reino de Deus é a alegria que você não tem no mundo.
E o reino de Deus é a justiça que esse mundo não pode nos dar, querido. Ter a mente de Cristo é ter uma mente para frente, é ter uma mente além do seu tempo. A mente do Senhor não estava fixada no tempo dele, na situação dele. A mente dele estava além daquilo que ele estava vivendo. Por isso que muitas das coisas que o Senhor Jesus estava falando, as pessoas não compreendiam. Porque o que as pessoas esperam é que Deus fale algo para eles viver na terra. E Jesus nunca falou nada sobre a terra. Jesus nunca disse que a nossa vida seria na terra. Jesus não veio nos ensinar a viver na terra. Jesus veio nos ensinar a viver no céu, querido. Por isso Jesus nunca falou da terra, Ele sempre falou do céu. Porque na terra, tudo que você terá, é tudo isso que você está vivendo. Mas quando você se direciona para o céu, tudo isso daqui se torna algo que você só está cumprindo tabela, está cumprindo o seu tempo aqui. Somente isso, querido. Somente isso. Nada mais. Então esteja pronto para servir. Sabe o que é pronto para servir? Sabe o significado do que é estar pronto para servir? É estar pronto para dar a sua vida por outro. Você está pronto para dar a vida por outro? Será que nós estamos mesmo? Feche os teus olhos.